Bolívar, da Bolívia. Bolívar de Bolívia, um equipo histórico de la Conmebol Libertadores, el club boliviano con más participaciones en el torneo. É City ou tem acordo com o City, né? Que é o Bolívar. Poderia ter acontecido. O Bolívar tem um acordo, né, de cooperação com o Grupo Universidade City. César Vallejo, do Peru. César Vallejo do Peru, então, um histórico. O Bolívar, que é dirigido pelo brasileiro Antônio Carlos Zago. E o César Vallejo do Peru, dirigido pelo Del Solar. Que é sim, Olímpia, do Paraguai. Sim. Un equipo histórico de la Conmebol Libertadores. Olimpia participa desde la fase 1, campeón. O Olímpia do Paraguai, en 3 oportunidades, 79, 90 hoje dirigido pelo Cáceres. Teve um segundo semestre difícil, mas terminou bem. Foi campeão da Copa Paraguai e campeão da Supercopa Paraguai, derrotando o Cerro Porteño. E é um grande campeão da Libertadores. Sim, 3 vezes campeão. E o Olímpia, nesse momento, proibido de contratar. Está com transfer ban. Montevideo City Torque do Uruguai vai enfrentar o Barcelona do Equador. Dá para falar de favoritismo do Barcelona. Deportivo Lara de Venezuela ante Bolívar de Bolívia. E Universidade César Vallejo. Independentemente, né, de quem pegassem, eles eram os favoritos, né? Así quedó entonces definida la fase 1. Los 3 ganadores van a pasar a integrar la fase 2 de la Conmebol Libertadores, que vamos a explicar ahora, Fred. E aí esses 3 vencedores da primeira fase vão se juntar ao pote 2 da segunda fase, que será sorteada agora. 3 equipes entram diretamente na fase 2 e 3 equipes vêm da fase 1 da Libertadores. Na fase 2 entram 2 equipes da Colômbia, 2 do Brasil e 2 do Chile, mais um time de cada uma das 8 associações membros. Os times estão divididos em 2 potes. Os 8 melhores do ranking da Conmebol de 16 de dezembro estão no pote 1 e os 8 com pior ranking estão no pote 2. A gente começa sorteando uma bolinha do pote 2, que são as equipes que jogam de local na primeira partida. E depois a gente vai fechando os cruzamentos com uma bolinha do pote 1. Aqui é importante dizer que equipes do mesmo país não podem se enfrentar nessa fase. Pode pintar o América. Se o sorteio assim determina, imediatamente a gente passa a bolinha para a próxima linha e sorteia novamente uma bolinha. E os 8 times vencedores da fase 2 avançam para a fase 3 em confrontos que estão pré-determinados pelo regulamento da competição. Isso é importante, já saberemos quem será o adversário da fase 3, né? Os 13 que se sumam é nesta 1 instância, contra o 8, 2 contra o 7, 3 contra o 6 e 4 contra o 5. Los de mejor ranking Conmebol estarán en el pote 1, los de peor ranking Conmebol estarán en el pote 2, que son 5 equipos más los 3 que provienen de la fase 1. Importante señalar que en esta instancia no pueden jugar equipos de un mismo país. Por lo tanto, estaremos atentos con esa situación. Y otro detalle importante, los ganadores de esta fase 2, los 8 ganadores de esta fase 2, van a medirse posteriormente en la fase 3, buscando un lugar, los ganadores de esa fase 3 en la Conmebol Libertadores e los perdedores 8 times que vão para 4 duelos da fase 3 e aí os 4 vencedores da fase 3 vão para o pote 4 da fase de grupos. Vamos lá. Primeiro duelo. Colômbia 3. Representante 3 da Colômbia será Deportivo definido Cali ou Milionários. Depende do resultado do Campeonato Colombiano, que termina quarta-feira. Colômbia 3, então, que dependendo do que aconteça na final do futebol colombiano, dia são 2 times fortes. Poderia ser o Cali ou o Milionários. Claro. Para essa fase. Fluminense, do Brasil. Fluminense de Brasil, Fluminense, portanto, vai esperar a decisão. O Deportivo Cali está na final contra o Tolima. Ontem foi o primeiro jogo, 1-1. O segundo jogo vai ser quarta-feira, na casa do Tolima. Se o Tolima for campeão, o Fluminense vai enfrentar, portanto, o Deportivo Cali. Se o Cali for campeão, ele vai para a fase de grupos, aí o Fluminense enfrenta o Milionários. Audax Italiano, do Chile. Audax Italiano do Chile, então. Terceira participação. Desde 2008 não estava na Conmebol Libertadores. Bem-vindos de volta. Mira vos. Estudiantes de La Plata, da Argentina. Estudiantes de La Plata, Zelinski. equipo que conquistó en 4 o russo Zelinski, ainda presidido pelo Verón. La última de ellas, Conseguiu a última vaga da Argentina. É um time forte, de muita história. Pellegrini tem até meio do ano, né, Eugênio, de volta do empréstimo, né? E agora volta a jogar na sua casa, né? Voltou a ter o seu estádio próprio. Ou Deportivo Lara, então, que fazem o confronto do E2 na fase 1. E2 é o Olímpia ou o Deportivo Lara? Isso, da fase 1.
Universidade Católica do Equador. Opa. Teremos um confronto Universidad Católica de difícil, Ecuador, ainda mais se entonces, passar rival de o Bolívar Olímpia, né? o Sim, aí o Deportivo Olímpia, Lara, se for ele entra como en la favorito contra a Libertadores, la Católica do cuarta Equador, participación. Importante que ainda não tem aclarar que técnico. quando os equipos provienen da primeira fase, sí puede darse. O Santiago Sati Escobar pediu demissão no final de outubro, está com o técnico interino, não se sabe se ele vai ser mantido. América Mineiro Opa. do Olha o Brasil. América. Chegou o Coelho. Vê aí América quem que o Mineiro, Coelho então, pega. primeira participação na Conmebol Libertadores, também estreante Mira vos, na competição. cuántos equipos debutantes, en este año. Guarani do Paraguai. Guaraní de Paraguay. el Guarani cuadro não é um presente de Deus, não é isso? Mas pensando, Por né, rival Eugênio, de a viagem é América viagem Mineiro. curta, né? BH Assunção, não dá... La edición 2021 fue eliminado en la fase Tem que pensar por previa esse lado. también. Já é esse adversário. Poderia ter sido pior, né? Mas o Guarani é um time muito cascudo em Libertadores. E1. É um que é Montevideo City Torque ou Barcelona. Barcelona, exatamente. Os brasileiros já conhecem Nossa, seus pode dar um cruzamentos. Barcelona e Atlético Nacional ali, quer ver? Imagina. Universitário do Peru. Ah, Universitario de Perú, otros equipos. Então, Eugênio, só repita, por favor, a situação do Fluminense e do América. O América pega o Guarani Guarani do Paraguai. e o Fluminense espera ainda para conhecer o seu adversário. O Fluminense vai conhecer quarta-feira o adversário, vai ser um clube colombiano. Ou o Deportivo Cali, treinado Plaza pelo Colônia, Rafael do Uruguai. Dudamel, ou o Plaza Milionários Colônia do Uruguai, Alberto então, Gameiro. Outro estreante Mira na vos. Conmebol Libertadores, já que você tava Bienvenido. falando, Morro, exatamente. Agora a Bem-vindo. expectativa para ver o cruzamento da fase seguinte, né? El rival de Plaza América e de Colônia. Fluminense. Quem eles poderiam pegar passando pela The fase de Strongest estreia. da Bolívia. De Strongest de Bolivia, unos equipos históricos Daqui de a la pouco a gente já vai ter Conmebol esse cruzamento Libertadores, certinho ali. que estará siendo rival Novidade no entonces sorteio ali embaixo, né? Os de clubes que ainda não Plaza saíram, Colônia. né? Ainda não foram 28ª sorteados. participación en Nesses el dois últimos 2021 que pontos. eliminado en o fase Guarani de do grupos Paraguai de voltou o Rubeiro, né? Fernando Fernando Ribeiro, Ribeiro. técnico espanhol, ele ia ser Everton, campeão do do Chile. Clausura. Foi ele que eliminou o Corinthians. Everton do Sim, Chile, sim, em 2015. terceira participação. O Guarani conseguiu perder o título Volta a paraguaio Conmebol para o Cerro Porteño nos Libertadores, acréscimos. Levou 2 foi gols de nos 2009 acréscimos que no não último jogo da rodada e perdeu a vaga na fase de grupo. Seria o Cerro Porteño aí. Teve jogador expulso e aí a coisa Monagas da virou na última. Venezuela. El rival de Everton de Chile será Monagas de Venezuela. Everton e Monagas talvez o encontro mais Segunda frágil participação en el dessa certamen fase para número el 2 da conjunto Libertadores. E o Atlético Del norte de Nacional nuestro esperando ainda. E aí esse vai ser pesado, porque ele vai pegar o E1 ou E3, né? Que é o Bolívar, E3. né? E3, então, que é César Vallejo ou Olímpia. O Olímpia. O Olha, Olímpia. a gente pode ter Olímpia Quem ganhar contra Atlético duelo? Nacional numa segunda Caramba. fase já. Tá muito Atlético pesado, né, Nacional da Eugênio? Colômbia. Tá bem pesado. Esse é um duelo de campeões, né? Um 3 vezes campeão, outro 2 vezes campeão de Libertadores. Olha, uma segunda fase explosiva. Espetacular. Interessante pra gente ver agora o ordenamento dessas chaves da segunda fase, pra gente saber quais são os possíveis adversários de Fluminense e Atlético. Olha só. O Fluminense entrou como C1, Colômbia então ele 3, pegaria Sociedade ou o Olímpia ou o Deportiva Atlético quarta-feira, Nacional Nossa. na fase seguinte. Audax Italiano de Chile ante Estudiantes E o de La Plata. América entrando como E2, C4 que é o pegaria duelo entre ou Deportivo o Lara e Universitário do Bolívar Peru ou contra o Universidade E1. Católica do Equador. Que é o América de dos... Minas É o do Gerais, Bolívar, equipo né? brasileiro ante Guarani de É Paraguai. isso. É isso, é isso. Que é o confronto entre City É mais Torque de Montevideo tranquilo contra o caminho Barcelona, do América Equador, do que o do contra O Fluminense. Fluminense é pesado. Plaza O do Fluminense é Colônia muito do Uruguai pesado, porque ele já ante pega um 10 colombiano, Strongest de que é Bolívia. difícil, seja ele qual for o Everton colombiano, do Chile e contra depois ele Monagas pode da enfrentar o Venezuela. Atlético Nacional ou Olímpia. Porque o cruzamento é C1 contra C8, C2 contra C7, C3 contra C6, C4 contra C5. Aí em sua pantalla